Deixa eu só fazer as honras da casa aqui. É um prazer receber o Richard aqui. Para quem não sabe, esse cara aí, apesar dele ser muito humildão, ele é um dos melhores designers do mundo, um referência para todo mundo. Enfim, construiu um pouco, é um dos caras que ajudou a construir o mercado do jeito que ele é hoje, tão fértil para os designers. Enfim, é design desde o tempo que não tinha glamour em ser designer. Só apanhar minha agência de publicidade. É, é um prazer gigante receber você aqui, Richard. Obrigado por aceitar o convite. Sei que a agenda é corrida aí, outro fuso horário e tudo mais. Obrigado mesmo, valeu, vai ser rico para todo mundo aqui. Muito obrigado. Valeu, show de bola. Obrigado aí pela ótima apresentação, o Greg. Obrigado mesmo. E eu acho que é um pouco... Se quiser compartilhar a tela, já manda brasa. E eu acho que é um pouco disso, meus 3 primeiros slides, minha apresentação, tem a ver com o meu começo. Eu comecei no design mais ou menos em 99, e eu falo mais ou menos porque, na verdade, eu não sei. Eu sei que foi antes, mas 99 foi um marco que eu sabia que eu estava vivendo de design já, quando eu tinha um e-commerce e eu fazia toda a parte de design e eu gostava mais do design do e-commerce do que qualquer outra coisa. Diferente da galera que entra no design gráfico, querendo fazer cadeira, querendo fazer... Pode falar, Greg. Vocês estão vendo a tela aí? Tá aparecendo? Ah, beleza. Boa. Sim. Manda ver, foi mal. Tá, deixa eu selecionar aqui. Dependente do resto da galera que começou nesse mood de design gráfico para fazer cadeira ou para fazer um app agora, igual todo mundo entrou, eu entrei porque eu precisava fazer meu e-commerce vender mais, e eu percebia que quando eu mudava alguns detalhes de design, tinha mais venda. E assim, eu percebia mesmo, não tinha grandes ferramentas de analytics, né? Tinha um analytics da própria ferramenta que eu usava para vender. Então, era uma percepção. Eu sabia que tal produto, com os produtos com a melhor imagem, vendia mais. Eu sabia que as vendas aumentavam quando a gente testava botões novos, quando eu testava descrições melhores. E aí eu percebi que o design tinha impacto diretamente na venda, no comércio. Um pouquinho, pode passar o slide, Greg. Um pouco mais tarde, eu acabei indo para a Argentina, foi quando eu fui estudar lá, e eu acabei caindo numa startup de tecnologia chamada Educaedo. Dei muita sorte, caí com ex-Googlers, e eles me ensinaram um montão em relação a processo, em relação a CRO. Então, naquela época, eu não estudava UX Design, eu estudava CRO, que é basicamente um UX muito, muito, muito focado em gerar só conversão. Ele é menos pautado no usuário e mais pautado no negócio, e eu acho que isso para mim foi ótimo, foi um divisor de águas, porque primeiro eu comecei olhando só para o negócio, sem olhar para o usuário, e depois eu fui olhar para o usuário. Então, diferente de alguns designers que começam olhando primeiro para a arte, depois começa a olhar o negócio, eu comecei olhando o negócio antes de tudo, e isso me deu uma perspectiva muito única, de sempre o designer tem que gerar resultado. E eu comecei dentro do digital. Aí eu tive passagem por um monte de empresa, quando eu voltei para o Brasil, trabalhei bastante em agência, trabalhei na VML, que na época era a segunda maior agência online digital do Brasil, né? Fiz projeto para uma porrada de empresa, fiz projeto para Ford, fiz projeto para Shell, fiz projeto para Ipiranga, trabalhei na IBM, dentro da IBM fiz projeto para Apple, fiz projeto para Santander, Itaú, enfim, uma cacetada de bancos, uma cacetada de empresas de tecnologia. Pode passar o slide, Greg. E aí, no meio desse caminho que eu tinha vindo de UX, a minha primeira vaga de UX, na verdade, foi já como gerente de UX na segunda maior agência de publicidade do Brasil. A agência de publicidade, a gente sabe que não faz UX de verdade, pode segurar nesse. Sabe que não faz não faz UX de verdade, mas faz ali um bem bolado para mostrar que tem um processo bonito e que entrega um produto que faz sentido no final. Eu costumo falar que eles não fazem UX porque não tem conversa com o usuário, muito raramente. Foi aí umas 3, 4 vezes em vários anos de agência que a gente contratou empresas que traziam usuários para a gente conversar ou que a gente tinha oportunidade de descer ali na Pinheiros, onde eu trabalhava, e poder entrevistar as pessoas, conversar, fazer testes, esse tipo de coisa. Foi nessa época também que eu aprendi um negócio que eu levo para sempre, que não existe design neutro. Todo design é pautado num objetivo comercial, numa estratégia,
E exatamente por esse motivo ele tem mesmo que ser influenciador de decisões. Eu sei que isso parece um pouco agressivo para algumas pessoas, porque a gente fala em empatia, fala das necessidades das pessoas, mas ser intencional não tem a ver com ser empático. Ser intencional não tem a ver com não respeitar as pessoas. Ser intencional é entender que existe um propósito de negócio a ser cumprido, na maioria das vezes, porque a gente trabalha muito em design comercial, mas isso tem que estar adequado às necessidades das pessoas. Isso é ser intencional. Pode passar para o próximo. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar que a gente é enviesado. E a gente é enviesado porque o cérebro tem um trabalho danado em entender o nosso mundo ao nosso redor. E quando eu falo que a gente é enviesado, vem aí uma percepção negativa do que é ser enviesado. Normalmente a gente fala isso, né? Ah, você está enviesado, você não sabe o que você está falando. Ah, tal pesquisa foi enviesada. Acontece que o mundo é enviesado, porque o ser humano é enviesado, e isso acontece por um bom motivo. Pode passar para o próximo, Greg. Porque a gente, na verdade, não é tão racional quanto a gente acha que a gente é. A gente acha que a gente está dentro de todas as nossas decisões, quando, na verdade, a gente toma conta só de uma pequena quantidade das nossas decisões, e a outra parte, e é muito maior, inclusive, das decisões que a gente toma, são tomadas por uma série de automatizações, de automações que o nosso cérebro produz há muito tempo, para poder economizar energia. Pode passar. E é por isso que toda a decisão humana, ela é pautada, ela é influenciada pelo cenário, pela forma como ela é apresentada. E aí, essa frase, putz, anota essa frase, tira print disso aqui, porque isso aqui é o nosso superpoder. Se uma decisão ela é condicionada pela forma como ela é apresentada, quer dizer que o designer, o cara que trabalha com a forma, que consegue trabalhar com texto, que consegue trabalhar com imagem, que consegue trabalhar com estruturas, ele está intimamente ligado à forma que as pessoas vão tomar uma decisão. E a parte mais maluca disso é que essas decisões, no final, as pessoas não conseguem nem responder. O que me fez ficar maluco em cima de viéses cognitivos foi um estudo que eles usavam um efeito padrão para aumentar a quantidade de pessoas que estavam prestes a doar órgão. Esse estudo já foi feito bastante tempo, foi lá para a época dos anos 2000, mas eu só fui ler ele um pouco mais tarde, numa matéria do New York Times, do Richard Thaler, e ele estava falando que o governo norte-americano colocou um opt-in do sim, eu quero doar, e você tinha que fazer força e dizer não, eu não quero doar, em vez do sim, eu quero doar, que normalmente você tinha que fazer força para doar. E essa singela modificação de design aumentou a doação, a adesão das pessoas a doar órgãos em mais de 60%. Uma alteração de design aumentou. E aí, olha que maluquice. Você acha que você chegar para essas pessoas que agora estão doando, para esses 60%, que agora passaram a doar e antes não doavam, e perguntarem para elas por que elas estão doando órgãos, elas vão falar, é porque eu sou bondoso, porque eu gosto, porque eu sempre pensei. Elas vão dar uma resposta racional para você. Mas a grande verdade é que ninguém vai falar o real motivo. Eu doei porque era mais fácil. Eu doei porque o design me convenceu. Eu doei porque eu estava com preguiça de ticar ou não. Isso é maluco. Isso mostra o poder do designer, o poder do nosso trabalho dentro de produto no dia a dia. Foi esse estudo que pirou. Eu falei, caraca, se um negocinho desse faz tudo isso, eu preciso entender o resto dessa ciência toda. Pode passar para o próximo, Greg. E aí que começam os problemas. Essa ciência ela tem vários nomes pelo qual vocês vão conseguir encontrar material sobre isso. O nome mais correto, mais técnico, é o último dessa lista, é o de economia comportamental. Mas todos esses nomes que vocês estão vendo, não exatamente nessa ordem, eles fazem parte de palavras-chave que você vai encontrar quando se fala de vieses cognitivos. Economia comportamental é um macro, é um guarda-chuva, e vieses cognitivos está dentro de economia comportamental. Muito a gente escuta falar, principalmente daquela galera que faz infoproduto, de gatilhos mentais. Gatilhos mentais,
Eles podem ser viéses cognitivos, mas eles nem sempre são. Essa viagem na maionese, essa confusão toda, aconteceu porque, em 1982, um cara chamado Robert Cialdini escreveu um livro chamado 6 Armas da Persuasão. O tio Robert Cialdini era um PhD em marketing. Ele estava estudando algumas coisas de economia comportamental, sérias, estudos bacanas, e ele pegou 6 viéses cognitivos e resolveu bater muito pesado em cima desses 6. Eu não vou falar sobre esses 6 especificamente, depois, se vocês quiserem, eu passo a lista deles, mas acontece que esse cara só conseguia entender, só estava ali para falar de 6 viéses cognitivos, enquanto existem mais de 200 hoje já catalogados. E esse número não para de aumentar, esse número aumenta toda vez. Então, se vocês quiserem procurar um material um pouco mais técnico, uma leitura um pouco mais bacana, vão atrás de economia comportamental, ciência comportamental, ou no máximo vieses cognitivos, que são essa coisa. Mas lembrar que isso é um guarda-chuva para o que vem embaixo e não o contrário. Eu vou sempre falar muito de vieses cognitivos, porque cada viés é um nudge, é um efeito só. Mas imagina que em cima do viés você tem um macro, e em cima desse macro você tem uma teoria guarda-chuva, que é a ciência comportamental. Pode passar para o próximo, Greg. Essa história toda não é nova. Ela começou em 1978 com o Robert Simon, quer dizer, ela não começou em 1978. O primeiro Nobel dessa área foi em 1978, com um cara que disse que o ser humano é racional até certo ponto. E ele conseguiu, com a tese dele, provar que a gente tem um número de decisões muito racionais e em certos momentos, quando a gente está cansado. Então, por exemplo, ontem eu estava dando uma palestra 2 horas da manhã. Foi o horário que eu terminei. Cara, provavelmente naquele horário, se eu fosse comprar alguma coisa na internet, eu ia ser envezado pra caramba. Porque eu já não estava com a mesma eloquência, a mesma energia que eu estou agora, 1h da tarde, depois de almoçar, tomando um cafezinho e tudo mais. Então, ele conseguiu entender isso e conseguiu provar isso com uma série de estudos. Mais tarde veio o Gary e provou que existem certos motivadores e erros. Ele trouxe 2 mundos que não existiam até então. Ele falou, isso aqui motiva as pessoas, por exemplo, prova social motiva as pessoas, que é um viés cognitivo que está dentro da área de fazer as pessoas agirem, isso motiva. Se eu for numa loja, estou andando, ou então eu vejo um restaurante do outro lado da rua, cheio de gente, isso é um motivador. Quando eu pego uma pessoa e coloco ela para uma série de preços e comparo ela só com produtos caros, ela vai achar que aquele produto é o mais barato. É viés cognitivo de ancoragem. Então, ele provou esses erros e alguns motivadores. Foi assim que ele separou os viéses todos, em só 2 categorias. O Daniel Kahneman foi além em 2002 com o Nobel dele. Ele conseguiu provar que a gente tem 2 grandes situações. A situação rápida, que é onde a gente está envezado pra caramba, e a gente tem um conjunto gigantesco de vieses dentro desse rápido, que é o livro dele, Rápido e Devagar, e o pensamento devagar, que é o nosso pensamento racional. E ele explica que realmente a maioria do tempo a gente está sempre tomando decisões rápidas, enviesadas, portanto. Em 2013, Richard Schiller veio com um pensamento melhor, falando que, complementando também, falando que os investidores, na verdade, quando compram uma ação, eles estão pensando em quanto eles vão ganhar e não na ação em si, ou seja, a gente não é de fato racional. E depois veio o Richard Thaler lá na frente, já com material de muita gente, muito do que eu estou falando aqui vem dessa concepção do Richard Thaler, que ele falou o seguinte: esse negócio de economia comportamental funciona, é uma arma poderosa, e inclusive eu vou trabalhar com os governos para fazer isso. 2 anos atrás, eu conheci uma moça que estava na equipe de economia comportamental do governo Barack Obama. Foi a primeira equipe famosa, pública, a existir e trabalhar em design comportamental para um governo. Eles trabalharam por 4 anos num dos governos do Barack Obama. Hoje essa moça está liderando a equipe de Behavioral Design dentro do Google. Então essa é uma disciplina super nova, mas que deveria fazer parte do design, na minha opinião. E normalmente a gente não fala, porque a gente tem preconceito pela coisa do gatilho mental, que é vendido por caras que só vendem infoproduto. Eu entendo isso, e eu também já passei por muito isso, até entender da onde veio essa coisa toda. Passa para o próximo, Greg, por favor. Material sobre esse tema não falta.
só que, ao mesmo tempo, não é um material fácil de encontrar. Então, várias universidades do mundo todo, então, por exemplo, Harvard é da onde saiu o efeito IKEA. O efeito IKEA é um artigo famoso, você colocar lá Harvard, When the Labor Leads to Love, quando o trabalho leva ao amor, é exatamente a teoria que explica por que a gente se apaixona por algo que a gente faz. Por que quando eu monto meus móveis da IKEA, no final eu vou dar uma nota maior? E como que eu uso isso dentro de ambientes de design para criar produtos que o NPS vai ser automaticamente muito mais alto? Da mesma forma que Cambridge, Fairfield, Universidade de Nova York, todas têm alguma área de psicologia ou de economia que trazem material sobre isso. Acontece que você só vai achar isso no Google Science e em outras fontes que vão linkar para esses artigos. Não tem grandes livros que fazem formatações sobre isso. Eu já li vários livros do tema, cada livro se coloca para falar de um único viés, tem realmente material para falar de um único viés, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não têm um grande compêndio de tudo, e é difícil, inclusive, fazer um compêndio de tudo com tanto material sobre. Pode passar. Quando a gente fala de vieses cognitivos, a gente fala de um negócio chamado nudging. E nudging é uma alteração, uma melhoria para gerar um empurrão. É uma intervenção, normalmente de design do meio, para gerar um empurrão na direção que a gente quer influenciar as pessoas. E esse empurrão, essa influência, ela pode ser em qualquer sentido. Por exemplo, existe um nudging muito famoso que colocam-se nos banheiros masculinos, que consiste em só colocar um adesivinho de uma mosca dentro do mictório. O que isso vai fazer? As pessoas brincando, enquanto está fazendo xixi, vai virar na mosca e isso vai diminuir a quantidade de gente que faz xixi no chão. É muito simples, é muito barato, funciona muito. É um nudging, é uma intervenção que trabalha em cima de um viés cognitivo, em cima de um efeito de mecânica de jogos também. Você está se divertindo ali, atirando na mosca, tá bom? Pode passar para o próximo. E todo esse papo de viéses cognitivos acontece porque, como eu falei, o cérebro é uma máquina que demanda muito energia. Só para vocês terem ideia, apesar do cérebro pesar só 2% da nossa massa total, geralmente, então eu tenho um pouco mais de 100 quilos, então, se o meu cérebro tem 2 quilos e pouco, ele tem 2% da minha massa, mas ele consome 20% até da quantidade de calorias que eu ingiro. Isso acontece para qualquer pessoa. É uma média, lógico. Tem pessoas que consomem mais, menos, mas isso para vocês terem ideia do quão dispendioso o cérebro é. Eu não vou entrar na mecânica disso aqui, porque eu não sei a mecânica disso aqui. Isso aí vai entrar muito em neurociência, neuroanatomia, matérias muito mais complicadas, mas o que a gente precisa saber é, todos os vieses cognitivos não são ruins, eles são automatizações de um órgão que despendia muita energia, e exatamente por isso ele precisa encontrar atalhos. Pode passar para o próximo. O número médio de decisões que uma pessoa toma num dia é mais ou menos de 35 mil. Imaginando quanto que a gente passa dormindo, isso vai dar mais de 2.000 decisões por hora. Então, essas decisões passam desapercebidas por nós. E é por isso que o meio acaba influenciando essas decisões. Então, se vocês estão trabalhando agora, estão vendo essa apresentação agora, e tivesse um pote de M&M na sua frente, provavelmente, exatamente quando você está distraído, me assistindo, você estaria comendo esses M&M's igual louco. Porque isso mudou o meio. Foi uma forma de fazer um meio mais propício para você comer. Então, se você quer fazer uma dieta, coloca a comida mais longe, coloca isso aí mais distante de você. E aí você percebe que desenhar essas coisas todas, ou desenhar com tudo isso em mente, é uma grande diferença. Pode passar para o próximo. Vieses são, então, só atalhos cognitivos que o nosso cérebro usa para tornar o nosso meio, a nossa vida, mais eficiente. Isso acontece basicamente dentro de 4 cenários. O cérebro e é um cenário que gera um loop. A primeira coisa é, o cérebro usa esses atalhos para que a gente perceba o mundo mais fácil, no meio de muitas informações, e ele ajuda isso a filtrar. Dentro do segundo cenário, ele ajuda a gente a interpretar quando não tem significado aparente. Ele ajuda a gente a tomar uma ação muito rápida, e no final, ele ajuda a gente a saber o que vai memorizar para fechar esse ciclo. Ou seja, é um pacote de atalhos que nos ajuda a sobreviver, beleza? Pode passar para o próximo.
De novo, toda decisão humana é condicionada pela forma como ela é apresentada, simplesmente porque pensar é difícil pra caramba, é muito dispendioso. Pode passar para o próximo. Vou fazer uma brincadeira com vocês, e essa brincadeira serve só para vocês entenderem como que o design comportamental ele funciona. Esse é um material que eu peguei de um pessoal chamado Rational Labs, de uma consultoria que fica aqui na Europa, e trabalha com o Dan Ariely, um cara que escreveu vários livros sobre o assunto. Nunca ganhou Nobel, mas ele é muito famoso no assunto. E eu acho que esse é um material que mais gera... Fiz minha versão, um pouco mais pesada que a dele, eu acho. Mas ele ajuda a gente a entender como que vieses estão sempre influenciando o nosso design. Então, imagina que eu convidei vocês para visitar meu escritório, para, sei lá, fazer uma reunião comigo, e que vai ficar na penúltima porta ao fundo, ou na última porta, a minha sala do escritório. E aí, quando você entra no prédio, é assim. Olha que bizarro. Olha quanta coisa eu tenho aí. Vocês vão pensar, pô, será que esse é o lugar certo? Será que aqui é seguro? Será que eu estou escolhendo a porta certa? Será que é mesmo a última no fundo? E aí, Greg, passa para o próximo. Imagina que eu pioro a situação. Coloquei aí propositalmente alguns itens para vocês. Coloquei câmeras, então você está se sentindo filmado. Coloquei uma arma ali. Então você fala, meu, o que está acontecendo aqui? Tem uma arma ali, será que eu pego essa arma? Será que alguém vai pegar essa arma e vai me matar? Meu, tem um crânio ali. O que é esse crânio aqui? É decoração, alguém morreu, tem gente morta aqui, estão matando gente aqui. A nossa cabeça vai pirar. Essas novas informações fizeram o nosso sentimento de risco, que já era alto por ser um lugar todo zoado, ficar ainda pior. Ainda pior. Passa para o próximo, por favor, Greg. E aí eu consigo identificar fácil, tem muitos aí. 4 vieses cognitivos que vão pirar a nossa cabeça. O primeiro deles é o viés do desejo social. Quando você perceber as câmeras, você vai mudar a forma como você está se comportando. Porque quando a gente percebe que tem gente monitorando a gente, quando a gente está sendo observado, a gente se comporta de formas diferentes. É por isso que quando você abre o TikTok, às vezes não interage com algum conteúdo, porque senão você sabe que você vai ter um feed fludado daquele conteúdo. Isso é efeito Hawthorne ou um pouquinho de efeito de desejo social, porque você não quer que aquele negócio venha só para você, você fica louco. É exatamente por isso que quando você vai entrar em alguns sites diferentes, você talvez abra uma aba anônima no Google Chrome, porque você não quer ver aquilo no seu histórico, você não quer que seu computador pegue os cookies daquilo, efeito Hawthorne especificamente. Eu coloquei ali armas, eu coloquei ali um crânio para aumentar o nosso sentimento natural de aversão ao risco. Pra vocês terem ideia, qualquer informação ruim, ela chega para o cérebro com 5 vezes mais força do que uma informação boa. É por isso que qualquer coisinha que acontece ruim no nosso dia desestabiliza a gente, porque o nosso cérebro é uma máquina que percebe risco em todo lugar. Ela está tentando sobreviver a todo momento. Então, ela não consegue entender a diferença entre um risco físico, um risco psicológico e alguma coisa do gênero. E esse monte de portas que eu coloquei para vocês, eles pioram a nossa sensação de análise. Por mais que eu estivesse falando que a nossa porta é a porta do fundo, quando vocês veem todas essas portas, essa quantidade de informações paralisa a gente. Greg, passa para o próximo. Então eu vou brincar de Matrix, já que a gente sabe que a gente é influenciado pelo ambiente, a gente é designer. E já que a gente é designer, a gente consegue fazer as coisas melhores. Então, Greg, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar um pouco os itens que eu tenho nessa sala, nesse corredor, que estão gerando ruído e que geram sentimentos ruins. Passa para o próximo, Greg. Beleza, já melhorou. Olha só como parece calmo, como parece bacana. Eu não tenho mais decisões, eu não tenho mais crânios pelo chão, eu não tenho uma arma, eu não tenho uma câmera. Eu estou me sentindo muito mais tranquilo, eu tenho cores claras, eu tenho um tapete vermelho e uma porta amarela no fundo. Está muito óbvio o que eu tenho que fazer como ser humano, como usuário. Mas eu acho que eu posso melhorar isso ainda mais. Passa para o próximo. Imagina que eu coloco uns quadros na parede e tal, para você sentir que tem um toque humano ali, para você sentir que aquele é um lugar que você não só vai passar por ele, mas vai ter um sentimento de prazer. Eu estou aplicando algumas heurísticas que a gente já conhece aqui, para que essa experiência de atravessar esse corredor e chegar na porta amarela seja memorável.
Passa de novo o slide, por favor. E aí eu coloquei uma recepcionista, uma pessoa que vai te atender com um sorriso no rosto, dizendo: Hey, como é que você tá? Eu sou a Jéssica, eu vim aqui para te atender e hoje vai ser o seu melhor dia, que quando você fizer a reunião com o Richard, ele já está te esperando e se você quiser tomar um café, tem ali à sua disposição. Muda toda a experiência. Eu ainda tenho a porta no fundo, ainda tenho o escritório lá dentro que você nem viu, mas eu melhorei muito a nossa experiência. E é exatamente sobre isso, a economia comportamental, em como que a gente modela as decisões, como que a gente piora ou aumenta nossas chances de converter comportamentos e todas aquelas percepções que a gente tem, baseado nisso. Quando a gente está falando de viéses cognitivos, a gente fala de ética, e inclusive de experimentos que questionam a ética e questionam a forma que a internet hoje está estruturada. Passa para o próximo. Eu vou pedir para vocês anotarem ou tirarem um print desse slide para que vocês assistam depois. Esse é um dos experimentos mais amedrontadores, na minha opinião, onde a gente percebe que nossa internet inteira é muito enviesada. Um cara criou um restaurante dentro do quintal dele e ele fez um experimento social, e sim, isso é o pé dele com um ovo em cima e um pedaço de grama e sujeira. E ele criou esses pratos que não existiam nesse restaurante fake e se tornou o restaurante número 1 de Londres, com o restaurante fake. E assim, vale dizer que Londres é um dos lugares mais competitivos do mundo em relação à internet. Em relação a SEO, é o lugar mais difícil do mundo. Em relação a reviews e restaurantes, é o lugar mais difícil do mundo. É uma zona muito rica, muito competitiva e muito assídua de chegar e trabalhar. Então, estamos falando de... O cara ganhou no cenário mais difícil do mundo, usando basicamente 3 vieses de uma forma muito criativa. Prova social, ele mostrou o que pessoas estavam fazendo, o que pessoas iam fazer. Eu já falo na prova social diferente depois. Mostrou escassez, as pessoas não conseguiam comprar esse restaurante. Ele dizia que estava sempre fechado, sempre fechado, sempre fechado, sempre bucado, sempre bucado, sempre bucado, e que vai abrir uma agenda. E, na verdade, ele não estava bucado, ele não tinha ainda o restaurante, ele estava só trabalhando para deixar aquilo pronto. Então, ele gerou essa escassez na cabeça das pessoas sem existir. E história, ele criou uma história que envolvia as pessoas. É lógico, ele não foi ético nesse experimento, mas ele estava provando até onde ele conseguia ir com uma história bem elaborada. Se a gente parar para pensar, o experimento dele foi só um experimento, mas o que a do bem faz foi verdadeiro. Elas inventaram uma história totalmente fantasiosa para vender um suco que é feito em quantidade, e não na fazendinha do seu João, no interior de São Paulo, colhido à mão. Pode passar. Quando a gente fala de viés cognitivos, lembra, eu falei para vocês 4 pilares, e cada um desses pilares vai trabalhar em cima de alguma das coisas que a gente conhece. Eles vão alterar nosso comportamento, eles vão alterar nossa memória, vão alterar nossa tomada de decisão e o nosso julgamento. Então, às vezes, quando você pensa que uma pessoa é ruim ou ela é boa, você pode estar sendo enviesado. Às vezes, quando você lembra de uma coisa muito facilmente, você pode ser enviesado. Às vezes, como se você se comporta de uma determinada maneira, você pode estar sendo enviesado. Então, eu não estou conseguindo perder peso na minha vida. Talvez o seu cenário, o cenário que você mesmo desenhou, esteja fazendo com que você tenha mais dificuldade de perder peso. Eu quero mudar um hábito, eu quero, sei lá, parar de fumar. Isso também tem a ver com, talvez, o cenário que você criou. Se você anda com pessoas que estão fumando todo o tempo, a sua chance de fumar também vai ser maior. Então, imagina, é tudo uma questão de desenhar cenários. Por isso que o nosso trabalho de design tem tudo a ver com essa disciplina. Pode passar o próximo, Greg. Quando eu falei que viés cognitivos é só um item dentro de um guarda-chuva muito maior chamado de ciência comportamental, essa ciência ela tem grandes 3 fundamentais pilares. O primeiro deles, pode passar, como eu falei para vocês, é o ambiente. Quando o ambiente está modelado de uma determinada forma, ele vai induzir certos comportamentos. E aí eu vou destacar um estudo que não foi feito para isso, claro, mas ele mostrou a dificuldade de várias crianças em simplesmente rejeitar um marshmallow. Porque disseram para elas, olha, se você não comer esse marshmallow agora, você vai ganhar vários outros, você vai ganhar 2 outros, 3 outros depois de um tempo. Então, as crianças ficaram malucas com isso. Algumas olhavam, algumas encaravam, algumas não aguentavam, comiam, outras encaravam, outras destruíam o marshmallow, porque aquilo gerava uma frustração muito grande com elas. Um objeto que não pode ser tocado, mas que mudou todo o ambiente. E tem uma regra naquele ambiente.
Eles, inclusive, relacionaram depois que as crianças que conseguiram não comer o marshmallow, esperar pelo segundo marshmallow, tiveram maior sucesso financeiro na vida. Então, existia uma relação aí com resiliência em relação a não pegar prazeres momentâneos, para pegar depois com um enriquecimento. Interessante. O meu ponto não é esse, meu ponto é só o ambiente muda nosso comportamento. Pode passar para o próximo. Quando a gente fala de viés e de ciência comportamental, a gente acha que informação muda o comportamento das pessoas. Você falar, não faça isso, você colocar um pôster, você colocar uma placa, muda as coisas. E acontece que não muda. Inclusive, tem um estudo muito famoso que ele colocava a quantidade de calorias no cardápio de uma hamburgueria, dos hambúrgueres, do bacon, da Coca-Cola, de tudo. E acontece o que aconteceu. E adivinha o que aconteceu? Nada mudou, porque as pessoas não estão nem aí por informação em si. Elas mudam o comportamento quando, às vezes, elas são abatidas com uma informação muito maior ou muito exagerada. Pode passar para o próximo. Campanhas de cigarro, por exemplo, quando só colocavam aquele aviso dentro de um painel branco com borda preta, dizendo fumar é prejudicial à saúde, eles aumentaram, inclusive, o consumo de cigarro dentro de faixa de pessoas mais adolescentes, a galera mais rebelde sem causa. Eles só conseguiram diminuir o consumo de cigarro quando eles uniram as informações com informações muito exageradas de casos específicos e imagens muito pesadas sobre isso. Então, só a informação fumar é prejudicial da saúde não funcionou, inclusive aumentou. Só abaixou quando, de fato, eles tiveram peças muito fortes, mostrando exemplos claros, exemplos humanos, e inclusive exagerados, e às vezes até mentirosos, mas por um bom motivo, para mostrar que as pessoas poderiam ter risco. Então, o risco de infartar com cigarro é, sei lá, 3%. Mas tem um risco, vamos colocar alguém sofrendo, com muita dor, e para conversar com essas pessoas e jogar várias peças diferentes ao mesmo tempo. Então, só assim funcionou. Pode passar, Greg. Quando a gente está falando de economia comportamental, a nossa intuição nem sempre é correta. A gente sabe, no final, que o frete grátis não existe, que o almoço grátis não existe, o dinheiro tem que sair de algum lugar, mas quando a gente vê um fretezinho grátis, dá uma vontadinha a mais. E, inclusive, o frete, ou pelo menos o aparecimento de custos extras dentro do carrinho de compra, ele é, no mundo inteiro, a maior razão de abandono de carrinho no e-commerce. Eu estou falando de 60% de abandono de carrinho no e-commerce global por questões de valores que apareceram na etapa do carrinho de compras, principalmente frete. Então, custo de taxa, custo de imposto, custo de caixa, custo de embalagem, do que for. E frete, claro, é o que faz a gente perder o carrinho. E só para fazer um negócio maluco com vocês, vocês têm ideia, mais ou menos, quanto que um e-commerce converte de pessoas? Alguém tem ideia? Alguém já trabalhou? Tem esses números de cabeça? Cadê a galera da Device aí? Cadê a Mari? A Mari sabe, tá fazendo e-commerce. Mas assim de cabeça não, hein? Tá tranquilo. É claro que o número varia bastante, mas para muitos segmentos, uma taxa de 2% é considerada saudável como uma taxa de conversão. Um e-commerce que consegue converter 3%, ele tem uma performance acima do mercado e ele é visto como, cara, estão fazendo um bom trabalho. Ele deve provavelmente trabalhar com um nicho, ele deve ser o líder da categoria. Então, isso significa que 97% das pessoas, 97% das pessoas que visitam um site de e-commerce não compram. Então, tem alguma coisa errada, né? O nosso design que a gente acha padrão de um e-commerce, que está todo bem montado, um e-commerce bonito, não atende 97% das pessoas. Ah, Richard, mas tem muita gente que está ali só visitando. 97%? Então, sabendo que as pessoas desistem no carrinho, na etapa final, a gente pensa que não é só isso que está acontecendo. É lógico, tem várias coisas no meio desse caminho, tem muita gente que só coloca o produto no carrinho como uma espécie de salvar para depois voltar.
ou pessoas que exercitam o fato de jogar o produto no carrinho para depois comprar e não gastar aquele dinheiro. Tem muita coisa em jogo, mas 97% é um número muito grande, 98%, 99%, dependendo do mercado. Isso mostra que não necessariamente aquilo que a gente entende sobre design de coisas que já estão aprimoradas é real. Pode passar para o próximo, Greg. Vieses, então, são associativos, rápidos e automatizados. Mais que isso, eles são previsíveis e involuntários. E como eu disse para vocês, no caso do efeito padrão, depois que você foi enviesado por um determinado nudge, uma determinada intervenção, você não vai nem se lembrar do que aconteceu. Só para dar um gostinho para vocês, priming é quando você tem uma informação que modifica o seu comportamento ou a sua tomada de decisão posterior. Então, se eu falar amarelo, 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 me fala uma fruta, por favor. Vocês vão pensar em banana, vocês vão pensar em tangerina, vão pensar em laranja, vocês vão pensar em frutas amarelas, porque eu enviesei vocês fazendo um priming com isso aí antes. Da mesma forma, tem um experimento que eles colocaram música italiana num grande supermercado. Adivinha? Vinhos italianos venderam mais. Daí depois eles colocaram música francesa. Adivinha? Vinhos franceses venderam mais. E aí depois eles colocaram música alemã. Adivinha? Não vendeu mais vinho, vendeu mais cerveja mesmo, porque ninguém gosta de vinho alemão. Mas serve para mostrar que teve ali um priming na nossa cabeça, com a primeira coisa que vinha na cabeça, com o som da música alemã, que era cerveja, na verdade, e não vinho. Então, o priming funciona muito, e você pode ter certeza que todas essas pessoas perguntadas depois, elas não falaram, eu comprei porque tinha música alemã, eu comprei porque tinha música italiana. E vendo o quão enviesado é todo esse processo, eu começo a me questionar, e eu comecei a me questionar há muito tempo, será que o nosso processo de pesquisa de design não é enviesado? Não só os nossos resultados, não só os nossos grupos, mas todo o processo de pesquisa talvez seja enviesado. Perguntar para as pessoas simplesmente da forma como a gente faz, talvez nem sempre seja o melhor dos caminhos. Isso não quer dizer que a gente tem que matar a pesquisa, mas quer dizer que a gente tem que revisitar nossos processos e a nossa forma de fazer pesquisa, porque ele pode nos gerar erros. E, às vezes, esses vieses estão também na nossa forma de pensar. A gente, sem perceber, está validando coisas que a gente acredita, porque o cérebro ele também é muito recessivo no que se relaciona a novas ideias. Então, a gente tem época de eleição agora, e seja lá qual for o nome da pessoa, vocês vão defender isso assiduamente. Isso não quer dizer que eu defendo um candidato ou outro, mas isso quer dizer que quando a gente fala em temas que inflamam tanto as pessoas se fecham para informações que neguem ou que questionem aquele fato. E a grande verdade é que qualquer pensamento, qualquer conhecimento é questionável. A gente deveria, sim, ser aberto para alguma outra opinião, por mais que seja um lixo, é saudável o cérebro se questionar. Só que tem alguma coisa aqui dentro que faz doer quando a gente questiona nossas ideias. Quando alguém fala alguma coisa que questiona nossas ideias, é quase doloroso aqui dentro. Greg, passa para o próximo. Vieses cognitivos, como eu falei para vocês, tem 4 pilares. Não esqueçam isso. Não tentem decorar os mais de 200 vieses cognitivos, que vocês vão pirar no meio do caminho. Isso vai acontecer naturalmente. Principalmente se vocês conseguirem entender que são 4 áreas. Eu vou repetir para vocês para facilitar. A primeira área é significado insuficiente. Isso tem a ver com a gente não encontrar significado no mundo. É por isso que você consegue ver um coelho nas nuvens. Porque o seu cérebro não está vendo significado na nuvem, porque é uma forma amórfica, e aí ele começa a brincar e imaginar que tem um ser ali. É por isso que quando você olha para um carro, você acha que ele está bravo, ou você acha que ele está feliz. O carro não está feliz, o carro não está bravo, o carro não é um ser vivo. Mas você conecta ele com emoções, porque o seu cérebro quer entender se aquilo é uma ameaça ou não. Em cenários de muita informação, o seu cérebro começa a filtrar, trazer padrões e facilitar para que você consiga fazer alguma coisa. Quando você tem pouco tempo para resolver, ou você precisa agir rápido, o cérebro também vai questionar o que tem presente, o que as pessoas estão fazendo, o que eu já fiz antes,
para poder tomar uma decisão. E aí depois eu tenho todo esse ciclo do que eu vou memorizar. Por exemplo, sabe aquela sensação de você falar, putz, eu sei como procura no Google, mas eu não sei o que que é? Isso chama-se efeito Google. Ele é um viés cognitivo, ele não existe por causa do Google, ele já acontecia na época, por exemplo, das agendas telefônicas ou das nossas agendas, porque quando você tem alguma coisa que você sabe que está em outro lugar, o cérebro guarda só o caminho e deixa o resto para lá, porque ele pode se dar esse luxo. Greg, passa para o próximo slide, por favor. Então, quando você começa a perceber isso, você percebe que cada viés, inclusive, vai se parecer com vários outros, porque é um movimento de cascata. Então, por exemplo, significado insuficiente. Eu vou preencher o meu significado insuficiente com padrões. Pareidolia, que é o efeito que eu acabei de falar, de você colocar as carinhas nas nuvens ou nos carros, por exemplo, tem a ver com eu criar padrões. Eu vi 2 olhos, eu vi uma boca e um nariz. É um ser vivo. Tem a ver com eu generalizar. Preconceitos, inclusive, são casos muito relacionados de significado insuficiente no cérebro, porque ele pega padrões que ele conheceu e começa a conectar com coisas que ele acha que é o correto. Então, a raiz de tudo isso vem aí, inclusive. Então, essa desconstrução tem a ver com a forma como a nossa anatomia cerebral foi colocada. A gente também começa a colocar problemas mais fáceis, sabe? Eu vou começar pelo fácil, depois eu vou enfrentar isso depois. Esse sentimento de vou deixar para depois, isso tem a ver com esse pilar especificamente. E usar a mentalidade atual. Sabe quando a gente acaba só usando aquilo que a gente conhece, fazendo aquilo que a gente conhece, não colocando nada novo? Porque colocar uma coisa nova ou questionar algo que a gente já sabe, principalmente questionar algo que a gente já sabe, dói muito aqui. E aí a gente acaba fazendo sempre o mesmo. Então, passa para o próximo, Greg, por favor. Um viés muito comum quando a gente fala sobre muita informação divide em 2, né? Muita informação e falta de significado de informação. É o viés da confirmação, que tem tudo a ver com a gente ignorar os fatos, ou pelo menos grande parcela dos fatos, e ignorar parte até das nossas crenças, e só acreditar nos fatos que correspondem às nossas próprias crenças. Então você vai filtrar tudo que você vê e vai só acreditar naquilo que já corresponde, já valida aquilo que você acredita. Esse é o viés da Terra plana, gente. O cara da Terra plana, ele só vai ler coisas que alimentam a crença dele de acreditar na teoria maluca que a Terra não é redonda. E que tem, sei lá, um aquário, eu não manjo de Terra plana, me desculpa, mas as pessoas acreditam naquele complexo, maluco sistema onde a Terra é uma pizza e, sei lá, tem um negócio, um globo, um domo, e ele só vai ler conteúdo e a consumir conteúdo que fortaleça essa crença dele. Isso é viés de confirmação. Isso é para vocês terem noção do quão pesado, difícil isso é. Isso é do ser humano, tá? Então, quando eu falo de design ter o poder de modelar o meio, eu estou falando de que se a gente modelasse os resultados do Google de uma forma talvez mais humana e pensando nisso, talvez a gente podia fazer com que existissem menos terraplanistas. Talvez a gente conseguia fazer com que existisse menos preconceito. É maluco pensar isso. Parece uma responsabilidade muito maior até do que a gente tem. Mas é verdade. Uma pergunta, tipo esse exemplo do Terra plana. Não tem uma vontade de ser meio exclusivo e saber de umas coisas que ninguém sabe? Tipo, eu sou contra a maré e só eu sei isso e eu sou muito legal. Tem sim, Greg, tem exatamente um pouco disso. Porque, assim, ao mesmo tempo que essa pessoa quer sempre validar aquilo que ela já acredita, tem nossa pirâmide de Maslow e que lá no topo dela a gente tem o nosso desejo de pertencimento. Então a gente quer pertencer a um grupo exclusivo, um grupo que vai estar acolhendo aquele nosso pensamento. Então, se você inventar a seita dos suicidas que andam de cabeça para baixo, você vai achar uma outra pessoa, em algum momento, que vai fazer parte junto dessa seita com você. E quanto mais pessoas tiver nessa seita, mais pessoas vão entrar, porque você estava validando aquele negócio. Mas sim, tem o lance do pertencimento. E aí, respondendo o que você está me perguntando de uma forma bastante abrangente, eu te digo, não existe só um viés que
funciona, que atua dentro de um determinado acontecimento. Existem vários ao mesmo tempo. Pensar, é exatamente por isso que eu tento não ficar falando só de viés, porque é fácil para explicar um determinado fato, mas não é completo. É exatamente a pergunta que você me fez agora. O viés da confirmação, ele é o viés da Terra plana, mas ele não é só o viés da Terra plana. Não é só isso que está acontecendo ali. Está acontecendo muito isso. Mas tem sim pessoas que talvez tenham vidas que, putz, ele precisa de um negócio que aproxime ele de um grupo, que dê uma razão para ele, que faça ele se sentir especial. Então, tudo isso pode estar acontecendo ao mesmo tempo. Só que, por efeitos de conversa aqui, e como é impossível entrar em tudo isso ao mesmo tempo, sem poder passar todas, eu acabo tendo que salpicar dessa forma. Bora para o próximo. Só para vocês verem visualmente, isso aqui é o que eu tenho catalogado, isso aqui não é todos que existem. Hoje, meu catálogo, que é um documento do Notion, tem mais de 250. Isso aqui foi a primeira versão que eu fiz no Sketch na época, ou seja, se foi Sketch, faz tempo. E aí eu percebi que os vieses funcionavam meio que assim. Então, eu tinha muita informação, significado insuficiente, necessidade de agir e memória. E aí vocês percebem que dentro de cada uma dessas colunas, eu tenho caixas. Então, notamos coisas que estão preparadas na memória ou repetidas como frequência, em caso de muita alteração. E aí eu tenho os vieses desse grupo que se parecem muito. Então, por exemplo, desejabilidade social e efeito Hawthorne, eles são muito parecidos. Qual que é a diferença? Se eu perguntar para o Greg, na frente de todo mundo, quando ele vier do banheiro e perguntar, Greg, você lavou a mão? O Greg vai ficar sem graça e vai falar, claro que eu lavei, mesmo se ele não tiver lavado. Se eu perguntar para o Greg, você já usou celular enquanto dirigia? Ele vai falar, não, eu acho que não. Isso é desejo social. E isso, por exemplo, acontece muito na nossa fase de pesquisa. Às vezes a gente pergunta alguma coisa para o usuário e tem outras pessoas perto. Às vezes a gente pergunta alguma coisa do usuário e para não nos magoar, porque ele sabe que a gente desenhou o produto, ele não vai dar a resposta verdadeira. Ele está se atribuindo ao desejo social. Efeito Hawthorne, por outro lado, é aquele que eu falei do TikTok, da gente não interagir com conteúdos que a gente sabe que vai depois poluir o nosso feed. A gente sabe que está sendo percebido e que o comportamento do sistema depois vai mudar por causa do nosso comportamento. Então, a gente muda o nosso comportamento para depois não ter um feed cheio de gato, por exemplo, que fica dançando por aí. Pode passar para o próximo. Viéses cognitivos, dentro do design, eles têm várias aplicações. Eu resolvi separar 6 que, para mim, são as mais óbvias. Então, o primeiro, taxa de conversão. A gente aumenta a taxa de conversão de várias formas com viéses cognitivos, principalmente no quadrante de necessidade de agir. A prova social, por exemplo, está aí. Preço. A gente muda a nossa percepção de o que é barato e o que é caro. Ancoragem, por exemplo, tem tudo a ver com mudar a nossa percepção de preço. Eu ancorando um valor muito mais alto, eu faço o segundo aparecer mais barato. Quer um exemplo muito claro de precificação? Vai no JK em São Paulo, vai na loja da Rolex, anda dentro da loja da Rolex e percebe, logo quando você entra, as primeiras vitrines têm os relógios mais caros da loja. E depois, quando você vai entrando lá no fundo, tem os relógios mais baratos. Por que isso acontece? Porque eles querem primeiro chocar você, eles querem filtrar quem está entrando lá dentro. E aí depois, você lá dentro tem a percepção, não, nem é tão caro assim. Eu não paguei 150 igual aquele na vitrine, eu paguei só 90. E isso é a ancoragem, porque nossa tabela de preços, ela é flutuante, ela funciona na base da comparação. Por isso que gente muito rica, às vezes perde noção de coisas com valor normal, porque elas estão acostumadas com coisas hiper caras. Então, para quem está acostumado a pagar 50 reais numa água, quando paga 10 reais numa água, vai falar, nossa, isso aqui é água barata, só 10 reais, porque nosso cérebro funciona assim. Então, precificação tem tudo a ver. Lealdade também, experiência, senso de experiência tem tudo a ver. O que a gente lembra, inclusive, sobre um determinado assunto, lembra, memória, marca e produto. Pode passar para o próximo. E para vocês terem noção de nem tudo é o que parece, muita gente, principalmente a galera do infoproduto, tudo eles adoram falar. É autoridade, prova social. Acontece, só para vocês terem ideia, o viés da prova social, na verdade, não é um, são 4 efeitos. Prova social é um guarda-chuva. É lógico, por facilidade, eu mesmo falo prova social, mas existem 4 tipos de prova social, e eu vou explicar para vocês. A primeira prova social é a prova social descritiva. Se eu falar para vocês, olha,
mais de 1.000 pessoas já compraram esse belíssimo canivete aqui. Eu estou literalmente descrevendo o número de pessoas que compraram esse canivete, e baseado nisso você pensa que é uma boa compra. Afinal, mais de 1.000 pessoas compraram. Quando eu mostro o número, igual eu fiz agora, quanto mais é melhor. Então, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Acontece que quando a gente tem números muito grandes, os números passam a fazer menos e menos sentido. E destacar um número, uma história ou um ser humano começa a fazer mais sentido do que números cada vez maiores. Por isso que a Apple não fala o telefone mais vendido no planeta. Porque não faz mais sentido. Faz sentido destacar histórias, faz sentido contar uma história. E aí você tem o segundo tipo de validação social, a validação social aspiracional. Quando alguém faz um comportamento que é melhor para a humanidade de forma geral. Então, eu vou dar um exemplo para ficar claro. Imagina que chegou a conta de luz e você, sei lá, usou 100 kWh. E aí, na conta de luz, está falando assim, olha, você foi muito bem. Você economizou 10% mais do que todo mundo. Mas por que não se juntar aos 5% que mais economizaram energia de todo o seu condomínio? Cara, só 5% das pessoas chegaram lá. Mas elas são as pessoas que mais economizaram energia. Tem um quê aí de competição para algumas pessoas. E isso é a mecânica de jogos. Mas o viés cognitivo que está acontecendo aí é prova social aspiracional. Você quer ser uma pessoa melhor. E aí, no nosso subconsciente, em algum lugar, economizar energia é uma coisa boa. Então, pô, eu vou ser uma das pessoas que mais economizam energia. Então, quando você tem, por exemplo, um comportamento bom, sei lá, parar de fumar, economizar energia, produzir menos lixo, faz todo sentido você trazer a prova social aspiracional. Prova social também pode ser subjetiva, porque o que uma pessoa é influenciada, nem todas vão ser. Então, por exemplo, se eu usar o Neymar, e isso é toda a base do marketing de influenciadores, para dizer que, sei lá, esse é o canivete que o Neymar comprou, vai influenciar muita gente mesmo, porque, pô, é o Neymar. Mas chama prova social subjetiva por um motivo. Esse influenciador não precisa ser famoso. Esse daqui podia ser só o canivete que meu pai teve, e eu comprei um igual. O meu influenciador poderia ter sido meu pai. Então não precisa ser o Neymar. Pode ser subjetivo, especial para você. Por isso que a escolha de uma pessoa na capa de um produto tem muita ciência por trás. Você tem que pensar muito para quem que você vai colocar ali. Tem inclusive um estudo que a Basecamp fez, que eles trocavam a cara da pessoa e colocavam modelos e colocavam pessoas normais. E aí depois a pessoa que mais converteu foi um dos programadores do time deles, que tinha uma cara bem de padrão mesmo, computador, com óculos, cabelo preto e tal, e usando capuz. E esse foi o cara que mais fez converter o produto deles como um todo. E eles compararam isso com modelos, tipo, super bonito, tal, padrãozão de beleza europeu e coisa do gênero. Então, tem a ver com o nosso senso de identificação, o nosso senso subjetivo de pertencimento e das pessoas que a gente admira, tá? E quer fazer parte do grupo, beleza? E aí, por fim, eu tenho a validação social dinâmica. Imagina que eu falo para vocês estão meio que no mood de, sei lá, vou me tornar vegetariano. E eu falo para vocês assim, nossa, você é alemão? Tem 3% da população da Alemanha que já é vegetariana. Você fala, 3%. Mas se chegar para você e dar o mesmo dado de uma forma diferente, de uma forma dinâmica, mostrar que existe um crescimento do tipo, nunca houveram tantos vegetarianos na Alemanha como hoje. Por que não se tornar um? Eu tornei, através do copy nesse caso, né? Mas eu tornei essa informação mais interessante, mostrando que tem um crescimento. Sabe quem faz muito isso? Greg, passa para o próximo. Novo design, o mais fino, o melhor, a melhor bateria no mundo de um iPhone até hoje. E sabe qual que é a parte engraçada? Eu não fiz esse slide agora. Eu fiz esse slide, tipo, tem mais de um ano. Porque todo ano vocês vão ver exatamente a mesma prova social dinâmica usada e abusada pela Apple de um jeito diferente. Podem ir lá, Internet Wayback Machine, e olhar ano a ano, a Apple faz a mesma coisa com uma feature diferente. O iPhone mais fino, o iPhone com a melhor bateria do mundo até agora, o iPhone mais resistente do mundo até agora, e assim. Por quê? Porque isso é uma prova dinâmica.
além de mostrar que eles estão sempre na crista da onda, mostram sempre crescimento. Então, eu estou num produto não só de que é bom, inovador, mas um produto que está sempre crescendo. E eu, como early adopter, eu quero fazer parte de um produto sempre crescimento. Então, aqui tem um quê, inclusive, de estratégia de marca. Lembra? A Apple, hoje, talvez não é, hoje ela já é uma empresa de massas, mas ela nasceu como sendo uma empresa de early adopters, de innovators. Então, por isso, usar sempre a estratégia de se pautar e mostrar suas funcionalidades dentro de uma ótica aí de prova social dinâmica faz muito sentido para eles. E é por isso que eles vão sempre usar e abusar isso aí, tá? Greg, pode passar o slide 2 vezes. Seguinte, isso aqui tem a ver com o nosso sentimento de pesquisa, né? Dentro de pesquisa, tem vários vieses cognitivos e um deles é o efeito sobrevivência, o viés do sobrevivente. Eu acho que tem uma anedota famosa, que é o cego e o elefante, e que conta muito o que é um viés de sobrevivência, de efeito sobrevivente. E é mais ou menos assim. Às vezes a gente só vê parte dos dados de algum comportamento do consumidor e a gente toma decisões e percepções que não são reais. Então, para o primeiro ceguinho de azul ali, ele acha que é uma cobra, porque tudo que ele está pegando parece uma cobra. Para o do meio, ele acha que é uma parede, porque é uma parede muito grande, com muitas coisas. E o terceiro, acho que é uma corda. E todos estão certos, porque eles só estão vendo parte da verdade. Será que quando a gente está fazendo pesquisa, a gente não está fazendo isso também? A gente não está vendo só parte da verdade e por isso a gente está enviesado e não está vendo o cenário todo? Talvez aquilo que a gente está vendo é uma verdade, mas dentro de algo muito maior. Isso talvez aconteça com a nossa percepção de política, com a nossa percepção de economia, com a nossa percepção de tecnologia, com a nossa percepção de marca das coisas, e inclusive marca das pessoas no mercado. Enfim, tem muita coisa aí, dá para viajar infinito na maionese, mas é isso. Eu vou fazer um exercício muito rápido com vocês agora, para vocês verem como produtos podem estar usando vieses o tempo todo. Greg, passa para o próximo, por favor. Vou perguntar para vocês de forma bem aberta. Quantos vieses vocês acham que tem aí? Pode chutar. Pode até chutar o que você acha que tem, se você conhece. Ou escrever no chat, sei lá. Nenhum chute, eu vou ficar triste. Pelo menos uns 4, 5. Pelo menos uns 4, 5. Boa, gostei do chute. O Felipe falou uns 4, o Leandro falou 5. Não é competição de quem dá mais, não. É para chutar o que realmente achou que viu. Beleza? Vai lá. Vou começar pelos óbvios aí. Greg, próximo. Então, o primeiro que eu tenho aí é a prova social. E ela está acontecendo de 3 formas diferentes, basicamente. Vai. Eu tenho as estrelas, a gente já conhece, a gente sabe o que significam. Mas as estrelas ganham mais importância quando eu tenho um número atrelado a elas. Então, se eu tenho 5 estrelas de um produto testado por 2 pessoas, não quer dizer muito. Agora, 4 estrelas e meia de um produto testado por 621 pessoas, talvez. E se são 621 pessoas verificadas, agora faz sentido. Tem também no próprio livro, isso está acontecendo. Ele está escrito Prêmio Nobel de Economia. Inclusive, essa é uma das minhas recomendações de livro para vocês, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que sim ganhou o Prêmio Nobel nessa área. É o cara que conseguiu dividir nosso pensamento. Pode passar para o próximo, Greg. Tem aí também um efeito acontecendo. Esse é o efeito, é o mais cachorro vira-lata que tem, porque a gente acha que isso aí não é muita coisa e, na verdade, isso é incrível. É o efeito de superioridade da imagem. E eu vou perguntar direto para vocês. Se vocês tivessem que comprar um livro e chegou na página do livro, não tem foto, vocês comprariam? Cara, mas é um livro, o que você quer ver? Eu, como bom designer, quero ver se a capa é bonita. Exato. Não é não? Se é uma edição bonita. Porque... Cara, e isso é muito louco, velho, porque mesmo que a gente já conheça o produto, a gente quer ver a imagem. E sabe qual que é a parte mais louca? É pensar que nenhum site que vende e-commerce
Na hora de mostrar o produto, mostra os detalhes dele. Porque está na internet, a gente quer pegar na mão, a gente quer ver o detalhe, a gente quer ter sensação do quão bem construído. Lembra? Somos criaturas que estamos vendo risco em todo lugar. E a gente vê risco nas nossas compras. Então, por exemplo, quando uma Apple pega, sei lá, o telefone e cria uma visão assim, ó, do telefone, veja esse produto, ela está fazendo um trabalho incrível, porque ela está mostrando o detalhe do detalhe que ela sabe que os lojistas não vão mostrar. Eles não vão criar uma visão 360 que vai baixando, fazendo isso aqui na sua cara, colocando ângulos diferentes, mostrando bem de pertinho. E isso é o que a gente deveria estar fazendo com todos os produtos. É tipo um livro, eu gostaria de ver alguém folheando para ver a qualidade do papel e tudo mais. Cara, tem um YouTube, eu adorei que você falou isso. Tem um youtuber que ele, eu não lembro o nome dele, depois talvez eu lembre e aí falo para vocês, que todos os reviews que ele faz assim, ó. E isso serve para mostrar o quanto da página tem, qual que é a qualidade do papel. Quando ele vai fazer review de caneta, ele fica... É muito engraçado. Ele bate na mesa, ele joga no chão, ele faz várias coisas. Ele esfrega no corpo. Eu achei engraçadíssimo. Mas dá uma sensação incrível ver os vídeos dele, exatamente porque você tem noção de solidez, você tem noção de tamanho, você tem noção que você não tem numa foto travada sem zoom, que é o que muita gente faz na hora de vender. E assim, eu gosto de usar exemplo de e-commerce, não só porque eu trabalhei muito com e-commerce, mas e-commerce tem tudo a ver com determinar uma ação. A mesma coisa acontece num produto de SaaS, a mesma coisa acontece num produto de automotiva. Então, sei lá, eu fiz produto para Volkswagen Play, eu trabalhei desde a concepção do produto. E os mesmos conceitos que estão para um livro, no e-commerce, a gente também vai usar numa interface automotiva, porque esses conceitos não têm a ver com e-commerce, tem a ver com a nossa capacidade de perceber o mundo. Greg, próximo. Aí depois eu tenho o efeito, um dos que eu mais gosto, que foi o motivo de eu ter estudado tudo isso aí, o efeito padrão. A Amazon tem 4 formatos de livros, 4. Tem a capa comum, tem a capa dura, tem a versão Kindle e tem a versão Audible. Eu adoro livros no Audible para escutar enquanto estou fazendo qualquer coisa. E mesmo assim eles colocaram o formato da capa comum. Por quê? Porque esse é o formato que eles têm maior margem de lucro. E em alguns momentos, quando eles tiverem que vender o Audible para você, eles vão colocar o Audible como padrão. Mas aqui eles, inclusive, conseguem colocar uma promoção, fazendo parecer que isso aqui é uma super oferta. E a parte mais legal é o seguinte, quando você se sente com uma percepção de bom negócio, você pode mudar o bom negócio porque você acha que a empresa está sempre fazendo bom negócio. Então, se você achar que o livro é um bom negócio para comprar, talvez você converta comprando a versão Kindle ou a versão Audible. Porque a sua sensação de bom negócio, gerada com o efeito a seguir, pode passar o slide, Greg, ela vai permanecer depois. Então, você acha que em um está barato, meio que automaticamente se correlaciona que o próximo está barato. Mercados conhecidos como barateiros têm produtos que eles têm uma margem incrível, porque eles podem ainda se dar esse luxo. A pessoa fala assim, vou lá porque lá é tudo barato. Já que a pessoa está lá, ela vai comprar. Isso é maluco. E é por isso que os mercados às vezes ganham mais e às vezes ganham menos no produto. É para poder equilibrar essas coisas. Ancoragem tem a ver com a primeira informação que a gente vê e influenciar as demais. E lembra quando eu falei de priming? Priming parece muito ancoragem, né? Porque os dois estão exatamente no mesmo pilar, dentro do mesmo guarda-chuva, que diz, quando a gente percebe uma informação, ela vai influenciar nossos comportamentos futuros. E nesse caso eu percebi um preço de R$ 69,00 que foi riscadinho e virou 47. Uau, tá muito barato esse livro agora. Tá aí com 21%, R$ 21,00 de desconto, quase 22, e 31% de promoção. Então ele tá muito barato. Olha, sensacional. Vou comprar esse livro agora. Aliás, vou comprar a versão Kindle, não vou conversar a versão de capa dura, porque eu recebo agora. Então, foi embora a ancoragem, mas fica a nossa sensação de bom negócio. Greg, próximo, por favor. Aí eu tenho mais um efeito que na internet funciona, que é uma beleza. E lembra, eu falei dele lá no começo como economia comportamental. O preço zero, ou efeito grátis, ele aumenta muito nossa sensação de baixar o risco.
Porque a gente tem medo, né? A gente vai chegar lá no final do carrinho e não vai querer esperar nada diferente. Só que aqui tem uma malemolência da Amazon, porque não é entrega grátis de verdade. A frase diz, entrega grátis, em letras azuis, com grátis em maiúsculo, caps lock, em pedidos enviados para a Amazon a partir de 99. Então, eles já estão você nem comprou o primeiro livro, eles já estão te sugerindo um upsell para ganhar um efeito grátis aí, para ganhar um carrinho. Cara, é incrível, porque você acha que você ganhou grátis, mas ao mesmo tempo que você acabar de colocar esse produto no carrinho, você já vai ter a perda de ganhar algo que você não tinha, que é o grátis. Tipo aquela frase do Júlio, né? Se você não comprar, você economiza tudo. Mas aqui eu tenho o extremo oposto disso. Então, tipo, você fica feliz que tá o grátis, que você vai ganhar o grátis, mas quando o livro cair no seu carrinho, você você vai ficar desesperado, porque, nossa, eu tenho que pegar mais um livro para dar R$99, senão eu vou perder meu frete grátis, eu vou perder. Mano, como assim? Você nem ganhou ainda, você tá com medo de perder. E é exatamente que entra o último viés que eu coloquei aí nesse recorte, por favor, que é a versão à perda. A Amazon brinca com a versão à perda de formas muito criativas. Uma é com essa coisa do frete grátis, e a outra é você economiza R$21. Você economiza R$21. Quer saber? Você economiza R$47,99 inteiro se você não comprar o livro. Mas eles estão falando que você economiza R$21 aqui. Então eles mostram aí a quantidade de dinheiro que você tem e depois a porcentagem, para ficar uma informação tipo super, super forte na sua cabeça. Isso é só um recorte de uma tela de produto mobile da Amazon. Tem, tipo, infinitos vieses que eles usam e infinitos vieses que a gente usa no design de todo canto. A ideia minha por trás desse exercício aqui, e do outro também, é que a gente questione o que a gente está fazendo e deixe de ser intuitivo quando desenhar e seja intencional e saber muito bem o que está aplicando. Para finalizar esse papo aqui com vocês, o Greg, passa para o próximo, por favor. Eu queria falar que quando vocês quiserem fazer um trabalho de teste em cima de viés cognitivos, em cima de economia comportamental, como qualquer design na vida, a gente não salpica isso à torto e direito. A gente pensa em qual problema a gente quer ser resolvido. Então, o que eu quero fazer? Eu quero gerar mais vendas? Eu quero fazer com que as pessoas doem mais órgãos? Eu tenho que ter um objetivo. Se eu não souber qual é o meu objetivo e não tiver bem claro esses vieses, esse comportamento que eu quero mudar, eu vou acabar só salpicando vieses nos produtos. E eu vou fazer um produto com muito respeito, eu falo isso, mas de forma muito franca, porcaria igual Booking.com, que tem um monte de viés socado lá e que gera uma experiência péssima em termos de produto e que, no fundo, o que eles geram é aversão na nossa cabeça. Porque a gente sabe que não é verdade que tem 80 pessoas vendo o mesmo quarto que você e 10 minutos depois ainda tem 80 pessoas vendo o mesmo quarto que você e não foi comprado. Então, depois de um tempo, esse sentimento todo se perde. E, inclusive, tem uma questão ética que, existem vários debates aí, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, de, inclusive, criar leis éticas internacionais para a internet, na forma que as coisas são apresentadas. Então, a gente nem sabe ainda que são viés cognitivos, mas, ao mesmo tempo, já se fala em limitar de forma ética o uso de certos componentes. Então, por isso é um tema que a gente, como designer, pode e deve estudar desde já. Como que a gente acha isso, Greg? Uma das formas são os papers de estudo. Eu sei que eles não são fáceis, mas os papers são gratuitos. Então, se você souber o nome de um viés, tiver saco para ler o paper dele, entender como foi o estudo, qual é a observação, você vai gastar, sei lá, uma semana para ler um estudo desse, com calma, muito bonitinho, e entender, fazer suas anotações, mas é de graça, é uma forma de aprender, por buscar isso aí. Como você encontra esses estudos? Tem um negócio chamado Cognitive Bias Codex, que você vai ter, ele está aberto isso dentro do Wikipedia, você pode estudar um a um. Próximo, por favor. É basicamente isso. Se vocês verem isso dentro do Wikipedia, essa ferramenta, ela é aberta, está relacionada a um wiki cada uma, e ela é totalmente navegável. E aí vocês vão ver que vocês têm os mesmos 4 pilares que eu falei: What should we remember? Too much information. E aí
dentro de cada um desses, vocês percebem que tem vários blocos, né? Então, we detect specific form to generalities. E aí eu tenho, sei lá, um grupo de vieses que estão relacionados a isso. Mas eles também estão relacionados de cima e todos esses cinzinhas têm a ver com memória depois. Então, se você clicar em cada um desses, no final ele vai te dar uma wiki e essa wiki vai te mostrar na última instância, um estudo. Nada disso ainda é acessível, só que isso não é uma ferramenta comercial, né? Você não vai pagar nada para ler isso. Então é mais barato que ver um curso, ou dependendo do livro que você for ler, mas isso está acessível hoje, você vai conseguir fazer isso hoje na internet. Ah, Richard, estou disposto a fazer um curso nisso. O melhor curso que tem no mundo é The Rational Labs, custa por volta de $2.000, dá para fazer. Tem algumas universidades, inclusive a SPM em São Paulo está lançando uma pós-graduação disso agora, não é barata, já aviso, é um pouco mais do que R$30.000 o valor total, mas é uma pós-graduação nisso, não necessariamente para designers. Passo para o próximo. E para quem quiser ler livros que são mais fechados no assunto, vão falar da teoria como um todo, eu separei 5 livros aí para vocês. O Rápido e Devagar, que eu já tinha falado antes, do Richard Thaler, o Nudge, que também foi pelo Thaler, Comportamento Inadequado, também Thaler, Positivamente Racional, da Aniele, que é da escola lá que eu falei para vocês, é Rational Labs, e o George Arkeloff, A Pesca dos Tolos, a Economia da Manipulação e do Logro. Esse livro é muito, muito divertido, apesar de ser um livro mais antigo. E é isso. Se vocês que tiverem perguntas aí, qualquer dúvida, alguma coisa mais prática, bora lá também. Massa, muito bom. Muito massa. A primeira pergunta é quando sai seu livro? Greg, eu nem tinha certeza do que eu ia fazer com esse conhecimento antes, e eu comecei a escrever um livro faz 2 anos, na real. Eu evito falar muito disso para não dar ansiedade para mim mesmo, mas eu acho que mais coisa de 1 ano eu tenho isso na mão. Eu só não falo, prefiro não, e porque eu acabei criando um curso no meio do caminho também. Então, eu fiz um MBA para a Universidade de Toronto sobre viés cognitivos na pesquisa, design, e aí acabou virando um curso só disso, e agora eu estou tentando rechear o livro, inclusive com muita coisa que eu coloquei no curso. Eu tirei alguns slides de lá, é um curso de 12 horas, mais um monte de material adicional. Então, primeiro eu vou tentar deixar esse curso redondão, bacana, e aí depois eu volto com força total para o livro, que deve ter só umas 50 páginas escritas por enquanto. Da hora, e faz o merchan aí, onde que a galera acha o curso, como que é isso aí, vamos... Show. Ó, eu vou ser muito sincero, quem cuida hoje do meu curso é uma equipe. Vocês conseguem acessar esse site que eu coloquei aqui e fazer uma pré-inscrição. Mas se me perguntar no Insta, eu respondo direto quando que a gente abre, para você não faça parte desses eventos, esses negócios tudo que a galera cria. Então, minha equipe ainda acredita nesses rolês de lançamento. Eu, sinceramente, teria pulado isso aí, mas o pessoal diz que é assim que funciona, então até então eu tenho deixado de fazer, né? É muita coisa para fazer sozinho. Mas provavelmente a gente vai abrir turma no final desse mês. Final de setembro a gente já vai ter uma turma, a segunda turma. A primeira turma foi fechada lá com acho que 100 alunos e a gente vai abrir mais uma turma de 100 alunos agora. Massa. Da hora. Cara, e do Booking é muito engraçado, né? Porque ele gera uma ansiedade e eu tenho medo de usar o Booking, porque você sempre sabe que você vai ser enganada. Você fica tipo, cara, será que eu vou clicar nesse e vai ser um quarto sem banheiro, sei lá, porque tudo é enganação, sabe? Sim, sim. Eu me senti assim na Itália, a última vez que eu fui. Minha esposa estava grávida ainda, a gente ainda não tinha tido a pequena ainda, e eu consegui reservar um hotel que não tinha café da manhã. E assim, no anúncio dizia café da manhã disponível. Só que o que eles não avisavam é que o café da manhã é disponível se você pagar mais no hotel. O que não faz nenhum sentido na minha cabeça, velho. E aí tava lá. Mas eu falei, e eu briguei com os caras do hotel. Eu cheguei com o telefone, mas ó, tá aqui escrito café da manhã disponível. Ela, tá sim, moço. Lê direito o que tá escrito aí. Aí eu falei, não, tá escrito café da manhã disponível.
Aí dizendo uns café da manhã disponível, embaixo, com letra muito pequena, a comprar no hotel. Tipo, foi muito na maldade, mas assim, muito na maldade, tá ligado? Então, é a hora que você fala, cara, quanto custa o café da manhã? Ah, custa 20 euros o café da manhã. Velho, eu vou comer café da manhã na rua, não vou comer aqui. Então, no final, a gente comeu o café da manhã na rua todos os dias, sem arrependimento, mas ao mesmo tempo, tipo, me senti enganado pra caramba, tá ligado? Porque a Booking conseguiu fazer eu pegar um hotel que não tinha nem café da manhã. E eu acho que essa é a visão que a maioria das pessoas tem com relação aos viés, né? Que geralmente é usado, que a gente lembra, né? Porque eu acho que o resto a gente nem percebe, mas os que a gente lembra é quando a gente foi enganado, né? Tipo, Booking, sei lá, essas coisas de mais de marketing que te engana, se leva a fazer uma coisa que você não queria, enfim. Eu acho que, sabe aquela frase que diz que o bom design é invisível? O bom uso de vieses é invisível. Quando a Sim. Apple, quando a Apple faz isso, ninguém percebe, ou só percebe algumas coisas muito batidas. Mas ela é uma máquina de fazer isso bem feito. Eu tenho certeza que se eu mostrasse essa página da Amazon para vocês, e vocês navegassem, vocês nem iam perceber, porque a Amazon, com o layout feio dela, por muita gente, ela faz isso pra caramba, mas ela faz isso bem feito. Passa desapercebido na Amazon. Então a gente não tem a mesma sensação de enganado na Amazon que a gente tem no Booking. A diferença é o design bem feito deles. Então, a Amazon pode não ser o e-commerce mais estético do mundo, mas pelo menos dentro do que eles se põem a fazer, eles fazem muito bem. Uhum. Esse era um do, além de eu ser fã, a Mari também é fã sua. E ela que a gente conversou antes para trazer você aí, mas era para dar essa ideia de tipo, dá para a gente usar as coisas eticamente e guiar o usuário mantendo uma boa experiência. Na verdade, eu acho que não, uma coisa não é contra a outra. A Apple acho que é o melhor exemplo, a experiência de tudo na Apple é maravilhosa e tudo usa vieses para te levar a fazer as coisas que eles querem que você faça. Exato. A experiência, o design é intencional, e sabendo que o design é intencional, a experiência será enviesada, mas isso é uma coisa boa, porque se você enviesar ela tendo o usuário na cabeça, você vai fazer coisas que fazem sentido. Por exemplo, a altura das mesas da Apple, para quem já teve a oportunidade de ir para uma loja da Apple mesmo, ela é padrão e ela é igual. E ela foi construída de forma que você fique em pé na mesa, mas levemente abaixado para pessoas de 1,75 em média, foi isso que eles consideraram, para que você preste atenção naquilo que você está fazendo. Tal qual a coisa da caixa, de que quanto mais você faz força, mais ela segura. Porque eles querem que você preste atenção no momento do unboxing. Não quer que seja um negócio. É proposital não ser fácil. Para gerar uma resistência ali e você ter aquele momento. Não, pera. Você não comprou um telefone de 10 mil reais, caramba. Então, tenha seu momento e abra esse telefone de uma forma bacana. E experiencie esse telefone. E esse é o lance bom. Então, quando eu fiz aquele exercício do corredor ali com vocês, é mostrar que a experiência era ruim e a gente primeiro limpou os defeitos ali, as coisas que geravam coisas ruins, mas depois a gente melhorou. A gente colocou as obras de arte ali, a gente colocou a moça para te receber e a gente ampliou a experiência de uma forma intencional. Então, viés não é ruim. Viés é um driver a mais que vai na nossa cabeça, que você pode fazer qualquer coisa. A gente consegue enganar o usuário com o que a gente tem hoje na cabeça, sem pensar em vieses. Mas isso é um drive a mais que possibilita a gente ir além, ainda mais longe. Eu acho que é como a experiência em si, né? Ela vai acontecer. Cabe a você controlar isso ou não, né? Por um Sim, objetivo, mas ela vai acontecer. Ô, Mari, sim. pode falar aí. Olá, primeiro, é um grande prazer poder te ouvir. Eu sou sua fã número um. Tenho você no meu chaveirinho. Você e o Greg, ó, amor maior. Eu ia pedir para você, porque um dia eu ouvi um podcast que você participou,
Se você podia contar, assim, brevemente, porque eu não sei como é que está o horário aí, sobre a história do carrinho do supermercado, como foi. Boa. Eu achei, assim, extremamente interessante, assim, depois de falar para a gente, assim, qual é o tipo de viés, assim, como funcionou. Tá. Para quem não sabe, o carrinho de supermercado tem uma história muito bacana, porque ele foi inventado por um comerciante, um cara que tinha uma rede de supermercado. Então, o cara não era um inventor, não era tipo um Nikola Tesla que faz carrinho de supermercado toda hora ou várias invenções. Ele era só um cara que tocava um negócio, uma rede de mercado, e ele queria fazer vender mais. Então, ele estava percebendo que na década lá que ele inventou o carrinho de supermercado, acho que foi na década de 20, década de 30, as pessoas levavam as coisas na mão ou levavam as coisas em cestinhos. Aquele cestinho pequeno, quadrado, não o cestinho de chão que a gente tem hoje. E que ele percebia que as pessoas nunca pegavam um segundo cestinho. Nunca. Você sempre trabalhava com um cestinho só. Encheu o cestinho, acabou. E aí tem um efeito psicológico, visual, óptico, chamado efeito Delbeo, que já começa a operar. Efeito Delbeo é o seguinte: a nossa percepção de preenchimento tem tudo a ver com o tamanho da coisa. Então, se você tiver um prato desse tamanho, você vai colocar um tanto de comida. Se você tiver um prato deste tamanho, você vai colocar um outro tanto de comida. E é exatamente por isso que restaurante por quilo tem o prato do quilo e o prato do comida à vontade. O prato da comida à vontade sempre vai ser menor que o prato do quilo. Ficou na dúvida? Vai num restaurante que tem os dois, isso vai ficar muito claro. Efeito Delbeo. Então, isso já está operando. Fazer carrinhos, cestinhas maiores, ele viu que ajudava as pessoas a comprar mais. As pessoas enchiam a cesta mais. Só que isso tinha um limitante, o braço. Você consegue fazer a cesta maior até o ponto que começa a ficar pesado. Então, o peso vai ficando difícil e você vai comprar até ficar pesado no braço. Então, ele falou, pô, peraí, eu tenho que criar um jeito que as pessoas coloquem mais coisa, aumentar o recipiente, mas, ao mesmo tempo, não pese no braço. O que ele fez? Ele pegou uma cadeira, tipo cadeira de bar, a estrutura da cadeira de bar, e conectou 2 cestinhos. Eu dupliquei o negócio. Tipo, não foi um carrinho ainda. Eram só 2 cestinhos com uma estrutura de cadeira em X. E aí ele colocou rodinha com um cara que era soldador no bairro dele. Então ele criou o carrinho de supermercado com uma estrutura de cadeira mais 4 rodinhas e as 2 cestas. Então, o que ele percebeu? As pessoas vão comprar mais, certo? Aí, beleza. Chegou na rede de supermercado dele, ele tacou ali a cesta em geral e ninguém usava a porcaria das cestas. Quando ele perguntou para os homens, a masculinidade frágil aí vai bater forte, vocês vão ver. Por que os homens não usavam os carrinhos de supermercado? Porque os homens falavam que eram fortes e não precisavam de carrinhos para poder andar por aí. Então, eles levavam no muque, na cestinha, para suas esposas, fossem quantas fossem as cestas. Perguntaram para as mulheres, a resposta já foi diferente. As mulheres falaram assim, é uma coisa nova, eu tenho medo que quebre. Eu tenho medo que caia minhas compras no chão. Eu não sei se funciona direito. Eu também não me vejo andando com isso. Eu nunca vi ninguém andando com isso. O Sylvan Goldman, que é o cara que inventou o negócio e que era dono dos mercados, teve uma ideia. Ele pegou uma agência de modelos da época e que ficava desfilando no mercado com o carrinho dele, que na verdade era só 2 cestinhas numa estrutura de cadeira, né? E a galera ficava. Então tem várias fotos na internet dessa época de pessoas lindíssimas, tipo toda na estica, senhorinha lá, daqueles vestidinhos lá, para quem viu os seriados da Marvel antigos, sabe? Bem naquela pegada, com os babadinhos e tal, os tiozinhos com os chapeuzinhos bonitinhos e tal, aquela coisa. E a galera andando com as comprinhas tudo arrumadinha para lá e para cá no mercado, para você perceber, pô, peraí, tem mais gente fazendo isso. Então, através da prova social, e agora vocês sabem a diferença das 4, descritiva, eles faziam as pessoas usar também o carrinho de supermercado. E aí a minha reflexão com isso foi, peraí, então quer dizer que não basta só fazer um produto bom, não basta só fazer pesquisa com usuários. Às vezes, você mesmo tendo um produto que ajude as pessoas, que as pessoas falam que gostariam, elas não vão usar porque elas não se veem influenciadas a usarem. Então, foi uma reflexão muito grande que quando eu estava escrevendo aquele negócio veio de, pô, peraí, às vezes a gente faz pesquisa, o usuário fala que quer,
às vezes a gente faz pesquisa e o usuário fala, não, isso é massa, mas na prática ninguém usa. E um dos motivos talvez seja isso, o costume. Mudar um comportamento é penoso, é difícil. E aí você precisa encontrar formas de influenciar as pessoas para ganhar momentum, né, nesse comportamento novo. O sucesso do produto é muito além do produto, né? Você fazer um bom produto é só o primeiro passo. Depois tem muita coisa em volta disso para adoção, para virar um produto de sucesso. E nem sempre os produtos líderes são os melhores produtos, né? Eles muitas vezes não, aliás. Não, não mesmo. O meu telefone favorito é o Pixel Phone do Google, cara. Eu não tenho coragem de comprar porque depois eu não tenho para quem vender. Olha lá que interessante. É prova social? Não. Mas para mim se tornou um motivo funcional. Eu não consigo ter um telefone que depois eu não consigo vender. Depois que eu não tenho, sei lá, assistência, eu não vou ter quase vídeos no YouTube da galera falando sobre isso. Então eu vou acabar pegando um telefone popular, que é um iPhone, que aí eu sei que eu consigo vender depois, eu sei que eu tenho facilidade para achar. Enfim, a gente acaba. A nossa decisão nem sempre é tão racional assim. Sim. Massa, gente, mais alguma pergunta aí? Como? Acho que não. Bom, Richard, a gente já passou 40 minutos aí do seu time box também. Como sempre, as conversas muito boas. Obrigado pela atenção aí, pelo tempo, pela aula. Foi muito massa. Muito bom mesmo. Olha, eu vou responder uma pergunta para não deixar sem resposta do Felipe. Richard, me fala um pouco da gamificação com viés cognitivos. Um exemplo bom de gamificação com esse tema. Seguinte, gamificação ou teoria dos jogos, como eu prefiro chamar, e viés cognitivos são termos que andam um em cima do outro. Da mesma forma como o próprio design tem coisas que são viés cognitivos e a gente dá outros nomes. Então, por exemplo, as heurísticas de Nielsen, pelo menos 6 coisas ali, 7 coisas são viés cognitivos que foram refraseados. Então, muita coisa em teoria dos jogos é só um viés que foi enxergado por uma outra pessoa diferente. Imagina que, no fundo, eu tenho um efeito que acontece aqui e que a gente percebe no ser humano fazer e que a gente faz recortes nele. Lembra a diferença entre priming e ancoragem, por exemplo? É quase a mesma coisa, só que fechados em cenários diferentes. Então, o cara que estuda a teoria dos jogos é o cara que estuda mecânicas de incentivo para que a gente faça as coisas. Quem estuda viés cognitivo está tentando estudar o amplo. Lembra da diferença entre erros e motivadores do cara que ganhou o Nobel? Então, quem estuda teoria dos jogos está só pensando em incentivos, geralmente. Segunda coisa, quando a gente fala de teoria dos jogos, a gente tem que saber que existem 4 perfis diferentes de pessoas que jogam, os jogadores. E isso não serve só para jogador. Isso é 4 moods que existem na sua cabeça. E normalmente você não é um só. Tem o perfil do killer, tem o perfil do explorador, tem o perfil do networker e tem o perfil do achiever. E cada um desses perfis vão ter mais aderência com uma determinada técnica. Por exemplo, eu num teste famoso que existe, eu sou 70 e poucos % killer. Isso significa que eu sou uma pessoa agressiva e que tenho interação com outras pessoas, mas que eu tenho uma coisa de competição muito grande. Isso super bate comigo, de fato. E isso também significa que eu vou ter maior aderência a um leaderboard, que é quando você tem os placares das coisas. Poxa, é verdade, eu já competi de moto, eu já competi quando eu fazia jiu-jitsu, eu já competi em várias coisas, eu sou uma pessoa muito competitiva, então o leaderboard tem realmente uma aderência gigantesca em mim. Poxa, faz muito sentido. Mas, para uma pessoa que é, por exemplo, o perfil networker, que é uma pessoa que quer conhecer outras pessoas, mas ela não quer ser competitiva, esse mesmo componente não vai fazer tanto sucesso. Então, eu acho que a primeira coisa é, qual é o perfil de jogadores que eu quero nessa plataforma, ou nesse sistema, ou nessa empresa? E aí, dependendo do perfil que eu queira, eu vou criar as mecânicas. E também é importante eu começar a equilibrar mecânicas que trabalhem diferentes com perfis diferentes. Então, uma mecânica de chat, por exemplo, uma mecânica de interação entre pessoas,
vai funcionar muito nesse perfil do networking. Então, sei lá, o killer está num oposto, o networker está no outro. Eles estão em opostos diferentes. E aí você tem que pesar qual é a mecânica que você vai trabalhar com cada um deles. Dá para perceber o como que uma coisa completa a outra e como um está falando, às vezes, a linguagem do outro. Mas é basicamente sobre entender os perfis e usar os componentes que vão motivar mais esses perfis para fazer o que você quer. Massa. É legal essa visão de simplificação de mecânica dos jogos são coisas para motivar os jogadores ali a cumprir tal tarefas, né? E acho que até a quebra das tarefas, enfim, se quebrar em partes menores, em pequenos passos, tem várias coisas que. E tem coisas que dá para usar em, por exemplo, e-commerce sem ser um jogo, né? Sem eu falar estou gamificando um e-commerce, mas você pode usar pedaços disso para motivar as pessoas a chegar no final de um formulário, por exemplo, colocando steppers, sei lá, né? Sim, sim. E eu acho que assim, a parada mais massa de mecânica dos jogos, Greg, é que quando você começa a perceber que você consegue colocar no mundo cotidiano, mesmo sem ser um jogo. Então, tem uma escada, eu acho que é na Espanha, que eles fizeram os degraus fazer musiquinha. E as pessoas começaram a usar, tipo, muito mais, eu não lembro a porcentagem, subir via escada só por causa do barulhinho. E tem uma outra coisa que eles fizeram com lixo também, tipo, você jogava o lixo no reciclável e aí apareciam uns pontos e fazia um barulho, fazia plim, e tipo, cara, você nem tinha permanência dos pontos, tá ligado? Tipo, você jogava as garrafas ali, no final ele te dava 50 pontos, você perdia aqueles pontos quando você ia embora, mas você queria, tipo, produzir mais lixo reciclável, cada vez que você ia, você ia ganhar mais pontos. Então, tipo, não é um jogo, mas é uma simples mecânica que motivou um comportamento bom. No fim, a gente é um bando de criança que cresceu e quer se divertir, né? Sim, sim, ainda assim, ainda assim. Show. Obrigado pelo espaço aí, pessoal. Valeu mesmo. Sextou para vocês aí, principalmente. Cara, eu de vez em quando posto esses conteúdos no Insta, sempre que possível eu tenho como compartilhar as paradas quando dá. Não sou muito influencer, então só compartilho quando eu acho que tem alguma coisa realmente bacana para colocar. E tamo junto, é isso aí. Deixa o perfil Valeu. aí, Richard. Deixa. Fala o arroba aí, manda pra galera. É @RichardRX. Tá aqui, ó, tá fácil. Richard Jesus. Cara, acho que só queria reforçar, agradecer, cara. Obrigado pelo conteúdo, obrigado pelo tempo, obrigado por todo mundo que entrou também. É sempre um prazer receber pessoas assim que estão dispostas a compartilhar aqui com a gente, tá? Fechou, demorou, tamo junto. Obrigado. Bom. Valeu, Valeu, gente. time. Um abraço. Valeu. Um abraço. Bom final de semana. Obrigadão.